Estou aqui para apresentar esse primeiro programa, Mediar, que é um programa que a gente vai falar sobre a comunidade, a gente também vai conversar sobre saúde, educação, esporte e tudo que envolve a nossa vida, né? Até aquelas coisas que a gente não acha que é político, acaba sendo. Então, aumente o volume e fique ligado no 12. Oi, gente. Bom, eu estou aqui já para a gente dar início ao programa. Espero que todo mundo que esteja aí assistindo a gente seja contente, o som aí, todo mundo ouvindo bacana, vendo a gente. E vamos começar, então, a nossa live hoje aqui. Temos dois ilustres convidados, vocês já estão vendo aí na tela. Aqui do meu lado, deputado Allan Kardec, também secretário da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer aqui do estado do Mato Grosso. Seja muito bem-vindo, deputado. Tudo bom? E também, também na tela, nós temos Lupe, Carlos Lupe, tudo bom? Presidente do nosso PDT a nível nacional, foi ex-ministro do Trabalho, também uma referência para a gente aqui da juventude do Mato Grosso. E nesse momento a gente vai estar batendo um papo, conversando aí sobre o cenário político nacional, entendendo um pouco o que pode ser feito durante a pandemia. E uma coisa que a gente está aí em extrema... a gente está vendo nas redes sociais, nos jornais, a gente está ouvindo muito falar da palavra fascismo. Então, o que é o fascismo? O que está sendo nesse momento, no cenário brasileiro, o fascismo? Então, vamos começar esse debate, vai ser uma coisa muito bacana. E eu queria passar aí a bola para o nosso presidente nacional, Carlos Lupe. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, ligado no 12. Eu que agradeço, agradeço a Ana Carol por estar abrindo essa oportunidade de a gente poder falar para tanta gente boa do nosso querido Mato Grosso, de Cuiabá. Um abraço muito especial para o meu amigo Allan Kardec, nosso deputado, que muito nos honra, nosso secretário de Estado, amigo que, com muita competência, feito da Secretaria, tem mostrado o seu preparo, tem mostrado a sua lealdade, a sua honestidade, seu compromisso com o povo. É muita honra para mim estar aqui falando com vocês nesse momento, para esse grandioso Mato Grosso e para todo o Brasil, porque a gente está no Face, né? Você sabe que isso vai para lugar nunca antes visto na humanidade. Eu não perco nunca o otimismo, nunca perco a vontade de acreditar no meu país, no meu povo, mas eu posso te dizer com toda sinceridade, é um dos momentos mais tristes da minha vida o que o Brasil está vivendo. Já estamos batendo aí quase 38 mil mortos. 38 mil brasileiros perderam a vida por essa pandemia que é mundial, mas que no Brasil tem a característica muito danosa de ter o que eu chamo profeta da ignorância no poder. Bolsonaro, na minha modesta opinião, nada mais é do que um profeta da ignorância. Ele alimenta a ignorância, ele incentiva a ignorância, ele vai de contra todas as regras da medicina do mundo, ele vai contra a Organização Mundial da Saúde, ele vai contra toda a ciência, ele vai contra a todo o planeta Terra, que agora pede o resguardo, pede para as pessoas ficarem em casa, para quem não tiver condição, não for obrigado a trabalhar, para que use máscara, para que guarde as distâncias adequadas. E ele, todo santo dia, faz ao contrário. Incentiva as aglomerações, tira a máscara, abraça as pessoas, contagia dezenas de centenas de pessoas, tira 2 ministros da saúde em 30 dias. Para botar um general agora, que eu acho que a única coisa que ele sabe de saúde é quando ele teve algum problema e foi no médico. Então, nós estamos numa pandemia, numa crise mundial, com o Brasil perdendo vidas e mais vidas e mais vidas, em vez de a gente guardar resguardo, em vez de o Brasil estar de luto, em vez de a gente estar fazendo todo o esforço para unir a nação, se juntar com os estados, com os municípios, ter uma ação uniforme para defender a vida,
que é o bem mais precioso que a gente tem, que Deus nos dá, a vida. Esse profeta da ignorância faz tudo ao contrário. Então, nós do PDT, amigo Allan Kardec, nós estamos lutando contra essa ignorância, com esse profeta da ignorância e seus apóstolos. Porque tem um monte de apóstolos da ignorância que professam a sua fé na ignorância, no descaso, no desrespeito à vida humana. E estamos lutando muito, não tem sido fácil para a gente, porque a luta no parlamento, você sabe, Ana, você sabe, Allan Kardec, é minoritária. Nós somos lá 120, 130 deputados de oposição, mas isso não nos impede de lutar, não nos impede de lutar no Congresso, de ter nossa voz e lutar também como partido na justiça. Allan Kardec, você sabe que o nosso partido é o que mais vitórias teve até o momento na justiça contra esse governo. Nós conseguimos derrubar uma medida provisória dele que dava poderes a ele, o profeta da ignorância, Bolsonaro, de controlar toda a pandemia nos estados e municípios. Foi uma ação do PDT que permitiu com que os municípios e os estados, com guarda a Constituição, nós somos uma república federativa, que esses estados e municípios tivessem poder para cuidar da sua gente, para cuidar do seu povo. Imagina se esse profeta da ignorância pudesse fazer o que ele queria fazer no primeiro dia. Abrir tudo, todo mundo pode ir tudo, isso é uma gripezinha. Quantas centenas de milhares de brasileiros não estariam mortos? Não pensa que é exagero, é só pegar o mundo e você vê. Você pega aqui os Estados Unidos, o país mais rico, mais poderoso do mundo, são mais de 100 mil mortos. Como é que eles lá, que são um país culto, um país civilizado, um país com dinheiro, uma potência, porque eles fizeram exatamente o contrário da recomendação do mundo. Também marcharam pela ignorância. Então, nós estamos agindo na justiça, agindo no Congresso. Essa ação que impediu a posse desse delegado da Polícia Federal também foi do PDT. A ação que nós ganhamos na 4ª Vara Criminal de Brasília, que proíbe os bancos de cobrar taxa de juros acima das taxas da Selic anual, que hoje é 3% ao ano, também foi do PDT, para aquele dinheiro do compulsório. E agora, né, só para você ter uma noção que isso é trabalhoso, isso tem que ter coragem, isso tem que ter amor à pátria brasileira. Nós, pela primeira vez na história da Corte de Haia, a primeira vez que o Tribunal de Haia faz isso, aceitou o ingresso de uma ação por crime contra a humanidade contra o Bolsonaro, que o nosso PDT fez. Justamente por tudo isso que eu te falei. Por incentivar a aglomeração, por desrespeitar os poderes, ele fica alimentando guerra entre os poderes, pede o fechamento do Supremo Tribunal, pede o fechamento do Congresso, aglomeração de gente, desrespeita as organizações mundiais da saúde. Está lá o nosso processo. Um processo criminal. Crime contra a humanidade ele está fazendo. Se vocês acham que eu estou exagerando, pega aqui toda a América Latina junta, tirando o Brasil, tem um peso igual, um pouquinho maior do que o Brasil. Toda a América Latina junta não tem 1/3 de morte que o Brasil tem sozinho. Então, o que é isso? A Argentina se fechou, o Chile se fechou, a Recomendação Mundial da Saúde está sendo acatada. Então, amigo Allan Kardec, Ana, que nos honra com esse privilégio de poder falar com vocês, é muito grave a situação do Brasil. É muito grave e nós não vamos deixar de lutar. Porque, além dessa pandemia que está afetando o mundo, não é exclusivo do Brasil, tem um presidente insensível. Vocês sabem que o Ministério, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, decretou luto de 3 dias pelas mortes. O Supremo decretou luto de 3 dias pela morte. O governo federal simplesmente desconheceu. Nem o luto pelas pessoas, nem o luto pela dor que as pessoas estão sentindo, esse cidadão tem. Até onde vai isso? O nosso papel é ter coragem para enfrentar. Eles podem ter poder, eles podem ter muito dinheiro, fake news está aí, mentindo, enganando. Ele pode até anunciar que tem apoio das Forças Armadas, mas não é assim. Ele tem aquelas Forças Armadas, aqueles 200, 250 militares que estão no alto escalão do governo. Mas a base das Forças Armadas é a base de gente da sociedade, é de filhos do trabalhador, de gente do povo. Essa gente não quer essa pandemia, essa gente não quer tanta ignorância, essa gente está horrorizada com o que está acontecendo no Brasil. Então, amigo Allan Kardec, Ana, que nos privilegia,
Ana aí de Várzea Grande, né? Várzea Grande é aí vizinhazinha, não tem limite. Várzea Grande com Campo Grande, né? A gente, a gente, a gente está revoltado. Desculpe eu entrar assim, eu entrar de uma forma tão veemente, mas meu sentimento é de revolta. Eu não me conformo de ver tantos brasileiros morrerem pelo abandono, pelo descaso, pela falta de sensibilidade. Mas mesmo com esse retrato, o Brasil vai resistir. O Brasil é maior do que isso, né? Nós todos passamos, a nação não. A pátria é permanente. A pátria pertence a uma nação, a uma geração, a brasileiros que amam ela profundamente. Então, tudo passará, inclusive Bolsonaro. Passará essa pandemia e passará Bolsonaro. E nós, Allan Kardec, somos trabalhistas, nós que temos uma história de luta, nós que somos um partido que vem de Getúlio, né, que lutou e foi derrubado em 1954 para impedir um golpe, deu um tiro no coração. Nós que somos o partido de João Goulart, o único presidente da República que morreu no exílio. Nós que somos o partido de Leonel Brizola, o primeiro político da pátria brasileira a falar e a colocar 60% do orçamento na educação, fazendo mais de 500 CIEPs, que abrigava 500 mil crianças numa escola de tempo integral, com 5 refeições diárias. Esse partido vai lutar pela pátria brasileira. Esse partido vai lutar pela sua coerência. E mais, Allan Kardec, me permita, eu estou até falando demais, mas prometo que vou encerrar agora. Esse partido tem compromisso com a história do nosso povo sofrido, com nossos irmãos negros, com os discriminados, com as nossas mulheres, que são maioria tratadas como minoria, ganham 30% a menos do que ganha um homem na mesma função, na mesma carga horária. O nosso partido quer ser a voz de quem não tem voz. O nosso partido quer seguir uma linha de coerência, de lealdade, de amor profundo ao povo brasileiro. Por isso eu tenho esperança. Por isso eu não desisto nunca. Brasileiro não desiste nunca. E por isso eu quero agradecer a você, Alain, a Ana, que nos apresenta hoje, a todo o povo dessa querida Mato Grosso, pela honra, pelo privilégio desse ex-jornaleiro pequenininho, que hoje se sente grande perante tanta gente grande ao meu lado. Obrigado e estou aqui à disposição. Carlos Lupe, muito obrigada pelas considerações. E eu acho que esse é o momento mesmo. Eu acho que acabou essa fase da gente também tentar falar, conversar com o diálogo. Eu acho que nesse momento a gente precisa mostrar que o povo está aqui, que o povo quer melhorias, né? Então, não tem que se pedir desculpa. Eu acho que a forma como você falou é a forma como também todos os brasileiros e nós pedetistas entendemos esse cenário político e estamos indignados nesse momento. Para além disso, eu queria dar um oi aí para o pessoal que está conversando com a gente pelo chat, pessoal de Sinop, pessoal de Primavera do Leste, pessoal de Várzea Grande. Sejam muito bem-vindos, gente. Pode deixar suas perguntinhas aí para a gente, que a gente vai tentar fazer com que o deputado e também o nosso presidente respondam para vocês essas perguntas. E nesse momento eu quero passar agora a palavra para o nosso presidente estadual também, deputado Allan Kardec, para fazer essas considerações. Começa a partir de hoje, toda semana, 2 lives semanais, para a gente falar com o nosso povo, para a gente se aproximar do nosso eleitor, para a gente se aproximar do nosso povo no estado de Mato Grosso e gerar esse conteúdo digital nas redes, esse novo normal, esse novo momento. E mais ainda, Carol, nossa pré-candidata vereadora em Várzea Grande, professora de Educação Física, oriunda da Universidade Federal do Mato Grosso, foi presidente do Diretório Central da Universidade Federal do Mato Grosso. É uma honra ter a Carol nas fileiras do PDT aqui em Mato Grosso. Lupe, você é um exemplo para nós, é um exemplo de perseverança, é um exemplo de luta. Nós sabemos tudo que foi feito quando você foi o nosso ministro do Trabalho. E mais que isso,
todos os anos, você teve junto com o Leonel Brizola, na realidade, aí no Rio de Janeiro, através da educação, que é a mãe de todas as políticas públicas. E que nós estamos falando da escola acolhedora, nós estamos falando da escola libertadora e da escola que transforma os indivíduos e os indivíduos que transformam a sociedade. Então, quero aqui agradecer, do fundo do coração, a sua participação aqui conosco, estreando esse programa e nos dando um pouco de aula, né? Passando por esse momento de dificuldade, e aí eu já vou me alinhar à sua fala do contexto nacional. Nós, aqui em Mato Grosso, estamos muito preocupados com tudo que estamos vendo no cenário nacional, mas felizes com o posicionamento firme da bancada do PDT. A bancada do PDT nos orgulha muito no Congresso, tanto na Câmara Federal quanto no Senado, sendo a voz daqueles que não conseguem falar, a voz do povo, e fazendo com que muitas vezes as nossas ações sejam revertidas para o Brasil inteiro, como, por exemplo, essa medida provisória que o PDT conseguiu ganhar em prol de toda a nação. Infelizmente, o presidente da República, que ganhou as eleições numa situação totalmente adversa daquilo que a gente está acostumado a ver no processo democrático, quer implantar no Brasil uma ditadura, fazendo com que movimentos para fechar o Congresso, movimentos para fechar o STF aumentem. E mais que isso, no momento de extrema dificuldade na questão da saúde, que é a pandemia mundial, que é o Covid. Infelizmente, o Brasil deveria ter sido exemplo para o mundo e para a América Latina, no processo de isolamento social e principalmente nas questões científicas que a saúde do Brasil tem, que pode estar hoje colocando o Brasil numa outra rota. Mas, infelizmente, o presidente insiste com as questões de cunho ideológico, tentando incentivar e liberar a qualquer custo a questão do isolamento social, descer a goela abaixo a questão até de medicamento, e o pior de tudo foi aí os últimos ministros da saúde que tentaram emplacar a questão da ciência dentro da pasta da saúde, valorizando o SUS. Os dois caíram, o Mandetta e depois o segundo ministro, que não durou nem um mês, e hoje nós temos um general que está trabalhando na condição de ministro da saúde, muito, muito preocupante. Todo esse cenário, Lupe, reverbera em Mato Grosso. Mato Grosso é um produtor de grãos, produtor de alimentos. Nós somos aqui no estado o maior produtor agropecuário do mundo, se a gente for comparar individualmente os estados. Mato Grosso é produtor não só de soja, de milho, de algodão, mas é produtor também de carne bovina e avançando muito na questão da produção de suíno, na produção de ave e na produção de peixes. Então, nós somos aqui, com certeza, um celeiro do mundo. Não temos uma densidade eleitoral muito grande, somos aqui 3,5 milhões de habitantes no estado de Mato Grosso, com aproximadamente 1,5 milhão de eleitores que vão às urnas, mas nós temos um peso muito grande na balança comercial do Brasil. E sofremos com essa questão da Lei Candir. Nós somos um estado que sofre muito. Estamos aí à mercê do governo federal, que inclusive está nos devendo quase R$1 bilhão do FEX, que é o Fundo de Compensação da Exportação. Mesmo a gente não tendo hoje, Mato Grosso não tendo um deputado federal, nem um senador para nos defender no Congresso, nós estamos muito antenados com a participação dos nossos deputados federais do PDT de outros estados no Congresso Nacional. Então, esse primeiro bate-papo a gente vai tratar, essa primeira rodada, da questão nacional e como isso vai influenciar nas eleições, né? As eleições serão adiadas, não serão adiadas, serão transferidas, enfim, é algo que o nosso eleitor, os nossos companheiros do PDT que estão nos esperando nos 141 municípios do estado de Mato Grosso estão preocupados. A eleição deve ser adiada aí para novembro ou dezembro, algo que também nós vamos explorar um pouco da sua sabedoria, do conhecimento que você tem aí, mas nós não podemos ficar alienados ao que está acontecendo no país com relação à conjuntura toda de um presidente ditatorial, de possibilidades reais de argumentos fascistas na sociedade, como, por exemplo, a intervenção na Universidade
Federal de Mato Grosso e nas universidades federais do Brasil, com uma medida provisória, dando poderes de indicação dos reitores para o ministro da Educação, que de educação ele já provou que não entende nada, são temas importantes para que a gente possa trazer aqui para o cenário local. Então, no mais, Ana Carol, agradecer a oportunidade da gente estar falando aqui para o nosso povo, para a gente estar falando com o nosso presidente Lupe e, mais que isso, interagindo com os nossos internautas que estão ligados conosco aqui nesta primeira live do PDT. Então, é isso, o primeiro cenário que eu posso estar entrando é também nesse cenário nacional. Bom, oi, gente. Então, a gente está recebendo algumas mensagens aqui, um abraço aí para o pessoal de Porto Alegre do Norte, e também algumas perguntas, e acho que a gente pode passar agora para a questão do fascismo, né? Hoje a gente está vendo, deputado, como vem se levantado esse sistema antidemocrático, pessoas que lutam pela antidemocracia, que são contra a democracia. Nós temos até a pergunta do professor Djalma, professor de Várzea Grande, aqui do PDT. Ele quer saber até para você, Lupe, sobre a capacidade do PDT em puxar a liderança numa frente ampla pela democracia e contraposição, num propósito do governo antidemocrático, ao governo antidemocrático. Então, se a gente puder falar um pouco sobre como o PDT agora vai sair como linha de frente, se a gente vai juntar com essa frente ampla e como a gente vai fazer para lutar contra os fascistas nesse momento também, né? Então, por favor, presidente Carlos Lupe, se você puder ajudar a gente nesse momento, conversar um pouco sobre o tema do fascismo, a gente está aqui para te ouvir. Você quer que eu repita a pergunta? Seu microfone está desligado. Consegui, abre. Estamos escutando agora? Agora sim. Eu escutei bem a pergunta do Jaime. Nós estamos tentando, lá em Brasília, uma chamada frente alternativa. O que é essa frente alternativa? Pegamos o PDT, pegamos o PSB, Partido Socialista Brasileiro, juntamos o PV, Partido Verde, a rede da Marina Silva, e agora entrou também na chamada Frente Alternativa o Partido da Cidadania. O que nós estamos querendo? Começar a construir uma alternativa de centro-esquerda para o Brasil, para sair do que eu chamo da polarização do ódio. Os que odeiam o Bolsonaro e os que odeiam o PT e o Lula. Nós queremos aqueles que amem o Brasil. Nós queremos a opção de quem ame profundamente a pátria brasileira. E é isso que nós estamos tentando fazer. Nós estamos fazendo reuniões toda segunda-feira, Ana, Allan Kardec, toda segunda-feira com todos os presidentes, os líderes dos partidos. Nós estamos fazendo ações conjuntas. Hoje mesmo, nós do PDT e o PSB, nós do nosso partido, acoplados e apoiados por esses 5 partidos, demos entrada numa ação direta de inconstitucionalidade nessa medida provisória que o Bolsonaro apresentou para que pudesse o ministro da Educação, o ministro, aliás, da Deseducação, nomear autoritariamente os reitores das universidades que sempre foram eleitos. Eles querem aproveitar a pandemia para fazer uma ditadura no Brasil. E olha só quem dá o mau exemplo, a área de educação. A área de educação tivesse ser um exemplo da democracia, um exemplo de respeitar a vontade dos estudantes, dos professores, ao contrário. Então, nós já entramos com uma ação direta em inconstitucionalidade sobre esse ato. Deve ser, eu acho que de hoje para amanhã, devemos ter uma liminar sobre isso. Ao mesmo tempo, nossa bancada do Congresso estão fazendo uma pressão junto ao Rodrigo Maia para que ele devolva essa medida provisória. Ou seja, quando ele não aceita, ela não entra em vigor, né? Não tem validade. Então, eu estou dizendo que essa frente vai fazer uma luta. E nós começamos essa luta com uma prática, uma marca chamada Janelas da Democracia. Como nós somos responsáveis, como nós não queremos ver o povo na rua sendo contaminado pelo coronavírus, nós estamos pegando aquilo que, nesse momento de reclusão, que todos nós estamos obrigados a ficar em casa, e dizendo, vá para a janela e berre, vá para a janela e proteste,
vá para a janela e peça fora Bolsonaro. Nós queremos o impeachment dele, porque ele já cometeu vários crimes de responsabilidade que fazem com que ele não mereça continuar na presidência da República. Nós fizemos um grande ato por rede social, pelo Face do PDT, meu, do Ciro, por todos os tipos de redes sociais. Para quê? Para a gente mobilizar a sociedade pelo impeachment. E agora, no próximo dia 18, quinta-feira da semana que vem, às 18h30, em todas as redes sociais, PDT, PSB, Rede, PV, Cidadania, Ciro, Lupe, Kardec, PDT Regional, nós vamos fazer um segundo ato, onde vão aparecer artistas, onde vamos a dizer por que nós queremos o impeachment, para conscientizar a população. Eu repito sempre o que meu candidato a presidente, nossa referência, nosso líder, Ciro Gomes, fala: nós queremos apostar na inteligência do povo brasileiro. Nós não queremos que a ignorância domine. Nós queremos que a inteligência prevaleça. E essa frente tem essa característica. Ela quer abrir oportunidade. Ela quer abrir uma nova via para o Brasil, uma alternativa para o Brasil, para sair da polarização do ódio. Então, estamos tentando, estamos lutando e contamos com você, Kardec, aí nesse querido Mato Grosso, a ajudar a fazer com que essa janela de democracia abra a mente, abra os corações de muita gente nesse querido estado. Muito obrigada, Lupe, de novo pela sua fala. Eu vou passar agora a bola para o Alain para conversar também sobre o fascismo, porque aqui no Mato Grosso a gente também está tendo manifestações antidemocráticas, né? E a gente quer também saber a conjuntura aqui do Estado a respeito do fascismo. Maravilha, Carol. Primeiro dizer que eu sou fã do programa Janelas pela Democracia, e aqui a gente tem demais também. Começou um movimento muito grande também, de panelaço e de manifestações nas falas do presidente com relação à questão da pandemia e outras ações também, sobre a questão do racismo, onde já se viu tudo isso que está acontecendo no mundo. Os Estados Unidos deu um exemplo agora, com o George Floyd lá, como que se organiza manifestações antifascismo, antirracismo, e o Brasil, com certeza, é um país mulato, o Brasil é um país mestiço, e é por isso que nós somos um país maravilhoso. Aproveitando a fala do nosso presidente, e dizer, Carol, que aqui em Mato Grosso, esse ano, nós temos uma eleição diferente. Junto com as eleições municipais, 141 municípios vão eleger os seus prefeitos, e nós temos prefeitos em 7 municípios, dos quais 5 vão para processo de reeleição, e aproximadamente 40 a 50 municípios nós teremos candidatura própria. E mais de 90 municípios do estado de Mato Grosso nós temos chapa formada para disputa de vereadoras e vereadores. E temos um conteúdo diferente dos outros 26 estados do Brasil. Aqui nós teremos uma eleição também para Senado, e Mato Grosso tem um pré-candidato ao Senado, que é o nosso vice-governador Otaviano Pivetta. Eu estou vendo muita gente perguntar sobre a pré-candidatura do Otaviano Pivetta. Otaviano Pivetta é pré-candidato a Senado e vai rodar o estado de Mato Grosso sobre a bandeira pedetista, a bandeira e a égide do trabalhismo. Ele que foi prefeito de Lucas do Rio Verde durante 3 mandatos e teve a sua marca registrada no Brasil como o prefeito que mais investiu e melhor resultado teve na educação no período que ele esteve à frente da prefeitura. Investiu em escola de tempo integral, escola com piscina, com quadra coberta, com internet, com refeição de qualidade, 5 refeições também. E o Pivetta, o Lupe conhece muito bem, ele é um brisolista convicto. O pai dele foi governador, foi prefeito de Caiçara, um município pequenininho lá no Rio Grande do Sul, contemporâneo com o Brizola. A mãe do Otaviano foi professora numa brizoleta, e ele foi alfabetizado, estudou até o 4º ano numa brizoleta. Então é apaixonado. Se alguém tinha dúvida se o Otaviano iria sair do PDT, porque alguns companheiros saíram do partido, e aí aqui eu registro o Zeca Viana, um grande companheiro que me abraçou quando eu vim para o PDT, saiu do PDT, e isso é da democracia. O Otaviano Pivetta ficou firme conosco, muitos produtores ficaram firmes conosco aqui. O partido
Democrático Trabalhista em Mato Grosso, ele é plural. Aprendi isso com o meu presidente nacional, Carlos Lupe. Nós precisamos dos conservadores lúcidos, nós precisamos deles para que a gente possa fazer um partido plural. Né? Nós temos aqui hoje muita gente antenada com o nosso ideal do socialismo, trabalhismo, mas temos empresários, temos comerciantes, temos pessoas que entendem que é importante essa conjuntura também para o estado de Mato Grosso, e o maior representante do empresariado aqui é o nosso Otaviano Pivetta, que mais que veio para Mato Grosso para ganhar dinheiro, ele tem dado retorno social em tudo aquilo que ele passa. E aqui eu vou fazer a propaganda dele, nas suas empresas, ele conseguiu dar o pulo do gato dos empresários que fazem apenas a plantação, aqueles que exploram a agricultura no seu básico, vendem commodity. Mato Grosso é um grande vendedor de commodity, Lupe. Isso é bom para um lado, mas é ruim para o outro, porque não gera emprego. Muitas vezes a produção já é vendida antes de ser coletada, né? Muitas vezes aqui em Mato Grosso tem que se vender o gado em pé. O Otaviano industrializou a sua produção, é um grande industrial, e é isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa de empresários corajosos, que têm vontade e coragem de transformar a nossa matéria-prima em material industrializado, que dá retorno de emprego e renda e industrialização desse estado maravilhoso que é Mato Grosso. Então, alinhado com o nosso pensamento nacional, alinhado com o Plano Nacional de Desenvolvimento que só o PDT tem, através de todos os estudos que o PDT Nacional fez e apresentou através do nosso presidente Ciro Gomes. Ele acabou de lançar um livro, não é isso, Lupe? Acabou de lançar um livro. Nós vamos estar festejando a vinda dele com o Lupe aqui, para que a gente possa fazer o lançamento oficial do livro do nosso Ciro. Nós teremos, então, as nossas candidaturas pautadas no desenvolvimento econômico e social de cada município aqui de Mato Grosso, que terá a nossa candidatura a prefeito, a prefeita. E a nossa bancada de vereadores e vereadoras terão, a partir das nossas plataformas de formação, do MCDR, do Movimento Cultural Darcy Ribeiro, das nossas equipes de formação, formação partidária, vão ter conteúdos digitais e também presenciais nessa caravana que vai, obviamente, quando acabar essa pandemia, rodar o nosso estado, que é um estado gigantesco, acompanhando cada uma dessas candidaturas. E aqui eu faço um compromisso, Lupe, com o Nacional e com os nossos pré-candidatos, que eu estarei presente durante as campanhas. Já combinei com o nosso governador Mauro Mendes, que eu me afasto no período de 30 dias durante a campanha eleitoral, para que eu possa estar acompanhando as nossas candidaturas. E, obviamente, o PDT Nacional, todas as vezes que a gente solicita alguma informação, que a gente solicita algum apoio, a gente tem recebido e muito. Quero aqui registrar o carinho que a gente tem com a nossa companheira Miguelina. Ela tem falado direto com a Jusce, que é a nossa presidente da Ação do Movimento Trabalhista da mulher trabalhista aqui. Enfim, por que eu estou tocando nesse assunto? Nós temos muitas candidatas mulheres, Lupe. Nós temos candidaturas femininas a prefeita nos municípios. Nós temos, por exemplo, em Santo Antônio de Leverger, nós temos a nossa vereadora Gisele Paim, nós temos em Novo Mundo, candidatura feminina, enfim, nós estamos com várias candidaturas. E ela está preparando, já está agendada para vir aqui no dia 18 desse mês. Nós vamos receber a Miguelina. Então, quero aqui falar para as companheiras que vão colocar o nome à disposição do PDT, nós teremos a presença da Miguelina aqui no dia 18 de junho para a gente falar um pouco sobre isso. Enfim, para encerrar essa segunda participação minha, Carol, em Mato Grosso não é diferente, nós também sentimos o reflexo dessa postura ditatorial do presidente. Aqui é um estado conservador, por ser um estado de base agrária, mas nós temos um legado do PDT aqui. Nós tivemos governadores do PDT, nós temos deputados federais do PDT, e a história do PDT está aqui, Lupe, está presente em cada um dos municípios. A escola trabalhista, a escola do partido que dá voz ao povo, ela está mais viva do que nunca. E nós provaremos nessas eleições que o PDT está muito forte em Mato Grosso,
preparando esse caminho através dos municípios, para que em 22 nós tenhamos, oxalá, uma chapa completa de deputado federal e deputadas federais, uma chapa completa de deputados e deputadas estaduais, e agora já em novembro desse ano, ou dezembro, o maior número de prefeitos e prefeitas eleitos, e o nosso senador acompanhando você aí, Lupino, para Brasília. Nós vamos estar enviando o nosso Otaviano Piveta para Brasília para defender as bandeiras pedetistas no Congresso Nacional. É isso. Gente, tá super bacana o nosso programa. Eu estou super lisonjeada por estar aqui com vocês. Muita gente acompanhando, perguntando aqui nas nossas páginas. Então, para a gente já ir encaminhando, eu vou fazer mais umas 2 perguntinhas, mais uma para o Carlos Lupe, outra para o nosso deputado, e a gente daí depois entra para as considerações finais, tá bom? Carlos Lupe, a pergunta é o seguinte: o impeachment é algo que vai acontecer? É algo que você vê essa articulação, ou esse momento de crise, pandemia, vai deixar isso passar? A gente vai terminar esses anos com o Bolsonaro? Qual é a sua consideração nesse quadro? Ana, companheiro Allan Kardec, impeachment a gente nunca deve desejar para ninguém, porque impeachment é um processo que é o extremo, é o pior processo para a gente fazer numa democracia. Mas está na Constituição. O impeachment é um instrumento que a Constituição coloca, a Constituição fixa, para presidentes que cometam crime de responsabilidade. Mas o impeachment não é só uma palavra de efeito. Não acontece só porque um partido quer, ou porque uma parcela do parlamento quer. O impeachment acontece quando a população se envolve, quando a população dá a demonstração clara que está errado os rumos do Brasil. Os crimes que o Bolsonaro comete são muito graves, são muito fortes. Gente, está tirando vida. Será que é exagero meu? Será que vocês não estão assistindo isso? Será que 38 mil brasileiros que morreram para aquilo que ele dizia que era uma gripezinha? Não sei se vocês se lembram. Ele falou, isso é uma gripezinha, desdenhando de que o coronavírus não ia afetar nada. Já estamos batendo 38 mil. Infelizmente, dolorosamente, a previsão é de em 2 meses chegar a 100 mil brasileiros mortos. Só esse fato, não, principalmente esse fato, né, é motivo de sobra para ser um crime de responsabilidade do presidente. Cadê o presidente em ação para coibir e para impedir com que se alastre esse vírus? Cadê o presidente incentivando para que as pessoas fiquem em casa, se recolham, usando máscara, dando bom exemplo? O Supremo Mandatário da Nação. Ele foi eleito pelo povo. Ele tinha que dar o exemplo. Então, o impeachment não é uma frase de efeito. O impeachment não é um remédio para governo ruim. O impeachment é um ato extremo quando o governante comete crime de responsabilidade. E nenhum crime de responsabilidade é mais grave do que contra a vida humana. A vida humana. Nada é mais precioso, nada é mais valoroso do que a vida. Essa só Deus dá. Nossa mãe, nosso pai, mas com Deus inspirando todos nós aqui. Então, o crime que Bolsonaro comete é um crime cruel contra a humanidade. Por isso, nós estamos lutando pelo impeachment. E ele irá acontecer, pode ser hoje muito difícil, se a gente conseguir mobilizar a população. A população está começando, ainda esse coronavírus, nós não estamos pedindo para ninguém ir para a rua, até porque a gente sabe que isso pode resultar em alastrar, aumentar a doença, aumentar as vítimas da doença. Agora, muitas pessoas estão indo mesmo sabendo dos riscos, porque as pessoas estão por aqui, as pessoas estão sufocadas, né, com tanto palavreado chulo, com tanta incompetência. Um presidente da República que troca 2 ministros em 30 dias, no auge de uma pandemia, que só nega informação do número de mortos, que essas informações são importantes para a medicina buscar vacina, buscar cura. Um presidente que não tem sensibilidade, que ofende a imprensa, que ofende o Supremo Tribunal Federal, que alimenta o ódio, que alimenta a ditadura, quer de volta uma ditadura no Brasil.
Quantos brasileiros não morreram? Quantos brasileiros, como Leonel Brizola, não tiveram que pagar o longo exílio de 15 anos? Para quem não tem memória, vamos ler a história. Nenhum regime ditatorial é bom, porque a ditadura significa calar nossa boca, tirar nossa liberdade. O impeachment, a cada dia, da presença do Bolsonaro no poder, da sua incompetência, do seu desmando, a população vai tomando volume, vai crescendo, e ninguém segura a voz do povo quando ele vai para a rua. Não é o momento ainda. Está aí uma pandemia no mundo matando muita gente. Não somos irresponsáveis. Não vamos incentivar ninguém a ir para a rua. Mas te prepare. Acabou, diminuiu essa pandemia, o povo vai tomar esse país na sua mão e Bolsonaro vai ter que sair de Brasília pela porta dos fundos. Domingo teve uma manifestação, a primeira aqui no Mato Grosso, né? Que a gente, pedetistas, não fomos para ruas, mas nós manifestamos através da internet. Eu acho que é isso. É o momento que nós estamos agora acordando, né? Vendo que nada é real, não era o que a gente esperava. Eu acho que muita gente também está arrependido desse voto, né? Que não era o que esperava. Nós tivemos, foi que você falou, esse movimento antilulista que fez com que acontecesse o Bolsonaro fosse eleito. Então, hoje a gente tem que se movimentar, organizar de formas também coerentes, né? Como a gente tem essa pandemia. E até eu acho que o próximo tema, porque aqui no Mato Grosso, Lupe, os casos do coronavírus se mantiveram na época do mês de maio, abril, quando estava o pico no Rio de Janeiro, em São Paulo, aqui não estava tão grande. Mas essa semana a gente já passou para 63% de ocupação dos nossos leitos. E a gente está recebendo 140. E a gente está recebendo também algumas informações do nosso secretário estadual de saúde, que o nosso sistema do SUS está já entrando em colapso. Então, muitas pessoas estão perguntando como que vai ser esse momento aqui no Mato Grosso, e a Baixada Cuiabana, especificamente, que está com esses maiores casos, Lupe, está pensando agora em organizar um lockdown. Então, eu queria ver com o deputado Allan Kardec, né, que está aqui junto com a base do governo, para conversar com a gente sobre o que pode acontecer nesse momento, se a gente vai aderir ao lockdown, quais são as providências para o estado do Mato Grosso por causa do coronavírus. Carol, eu estou muito preocupado. Meus pais moram comigo, meu pai tem 80 anos, minha mãe 63, é diabética, e a gente está muito preocupado com a nossa população. Infelizmente, nós estamos subindo a montanha nesta semana e começou a colapsar realmente, e o nosso secretário aqui é um secretário muito bom, combativo, e ele tem passado para a gente os dados reais. Então, ele não tem escondido nada, tem feito um trabalho de transparência, bem diferente do que está acontecendo em nível nacional. Então, isso é preocupante. Várzea Grande emendou aí o feriado, pedindo para que o pessoal comecem a se recolher. Demorou um pouquinho lá na Várzea Grande para isso acontecer, lá estava parecendo que estava normal, festa e bares abertos. Cuiabá também agora começou a se movimentar, só que o que acontece? Cada município tem a sua prerrogativa com relação a abrir ou fechar o comércio. Então, o que eu penso que a gente precisa fazer? Uma reunião com a Associação Mato Grossense dos Municípios, a presença do governador do estado e os principais municípios do estado, que são os 141 municípios, para que a gente possa entender as regionalidades. Tem municípios que não tem caso nenhum, mas tem município como aqui na Baixada Cuiabana e os grandes polos que começou o processo de colapsar a rede estadual de saúde e as redes municipais de saúde. Qual é o grande problema que eu vejo? Os municípios, na divisão de tarefas do SUS, eles são responsáveis pela saúde básica. Então, é ali no município que deveria estar acontecendo os testes, a testagem do indivíduo. O indivíduo mora no município. E isso não aconteceu. E os primeiros tratamentos para aquele que for detectado com o Covid. E nós, o governo do estado, preocupado mais com os grandes leitos dos hospitais regionais. E é isso que a gente tem feito.
E olha que nós ganhamos aqui o direito de receber os respiradores. O governo federal tinha confiscado os respiradores aqui, Lupe, e o governo do estado entrou na justiça e teve o reconhecimento desse direito de compra, então nós recebemos aí 120 respiradores de compra direta do nosso estado para a China. Enfim, essa é uma preocupação nacional, nós não podemos deixar isso de lado, assim como nós também não podemos deixar de lado o que nós faremos frente a essa situação para atender os nossos pré-candidatos e candidatas. E aqui é uma das ferramentas, aqui o Ligado no 12, e onde eu já quero agradecer e parabenizar toda a nossa equipe, eu quero parabenizar a Nádia, que está cuidando dioturnamente da questão da nossa sede, nosso amigo Jean, que trabalha com a gente nas artes aí, na comunicação, o Armad, o Jackson, que está aqui, a Ana Carol, nossa apresentadora, o Jurandir, que cuida aqui da sede, todos da executiva, do diretório estadual do PDT, do diretório municipal de Cuiabá e de Várzea Grande, enfim, quero aqui fazer justiça e em nome de todos os nossos companheiros, dizer que a gente está muito feliz com esse PDT moderno, com esse PDT ativo, e mesmo em momentos de pandemia, em momentos de sofrimento, a gente precisa estar comunicando com o nosso povo, com o nosso eleitor, com o nosso filiado, e especialmente com a população. É sempre uma honra ouvir vocês debaterem, falar, é muita experiência, assim. O deputado Alan Kardec foi uma pessoa que esteve muito presente na época que a gente estava com greve na UFMT, por causa do restaurante universitário, ele sempre esteve muito próximo dos estudantes. Então, foi isso também que me trouxe para o partido, me fez querer ser pedetista. Muito obrigada por isso. E também, Lupe, muito obrigada pela sua trajetória, né? Você, como ministro do Trabalho, para a gente fez grandes evoluções. E, para finalizar, a gente queria conversar, o Fabrício, ele está mandando um oi, Fabrício Carvalho, que é o candidato à prefeitura aqui, pré-candidato de Cuiabá. Fabrício, um grande beijo, a gente acredita muito em você, acha que você tem potencial, que você é capaz. Conta com a gente aí quando começar esse período de pré-campanha. Já vou finalizando e pedindo para que vocês façam suas considerações finais. Lupe, muito obrigada, é um prazer imenso. Valeu mesmo, de coração. Espero que vem para a campanha de Fabrício. Vem para a campanha de Fabrício, vem para vai ser muito bom. A gente aqui no Mato Grosso está empolgado com essas eleições. A gente acredita que o cenário mudou aqui. Então, que para a prefeitura tudo pode acontecer. Então, a gente está bem ativo, está empolgada nesse momento. A gente conta com você aqui, por favor, vem visitar a gente. Obrigado, Ana. Obrigado, Allan Kardec. Eu acho que a gente, apesar da crise, apesar dessa pandemia, apesar de Bolsonaro, a gente não pode deixar de acreditar no Brasil, de acreditar nos nossos sonhos, de ter fé, de ter esperança, porque tudo isso vai passar, né? Amanhã vai ser outro dia, como dizia o poeta. Eu quero agradecer a cada companheira, a oportunidade de estar falando com vocês, pedir desculpa para as minhas limitações, pedir desculpas a Allan Kardec se eu não estou à sua altura para estar nesse programa, mas eu queria, a Ana, antes do programa me provocou, ela sabe que eu gosto de cantar, disse assim, qual vai ser a música de hoje? Então eu falei assim, quando vem a inspiração vem, eu não sei cantar, eu gosto de cantar. Então eu quero terminar com uma letra linda, que diz assim, o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente, sempre será eterno que ama o povo brasileiro. Muito obrigado. Que maravilha! E aqui não podia deixar de parabenizar, Lupe. Todas as vezes que você veio aqui falar conosco, você traz essa alegria, você traz esse coração enorme que você tem, desse carioca fantástico, desse carioca brasileiro. A primeira vez que a gente se encontrou foi na minha filiação, junto com a Jusce e com o maestro, lá no São Gonçalo Beira-Rio. O São Gonçalo Beira-Rio, que tem a ver com o São Gonçalo aí do Rio de Janeiro, né? E você cantou, e também na nossa posse do diretório, o maestro levou o violão, levou o piano, também você cantou. Enfim, acho que a gente tem que levar... Foi uma vergonha, né? Eu acho que isso deixa a gente mais próximo, isso torna a política
mais gostosa de fazer, nos torna mais humanos, e é isso que a gente quer falar. Eu aceitei o desafio de estar na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, porque eu acredito na cultura. Eu acredito na cultura, eu acredito na música, no teatro, no artesanato, na dança, nas expressões humanas que a cultura pode fazer. E é por isso que eu parabenizo também a bancada do PDT por ter votado unanimemente na nossa lei do auxílio emergencial para a cultura, a lei Aldir Blanc. Amanhã eu vou estar fazendo uma live para todos da cultura do estado de Mato Grosso, para ver como que nós vamos fazer com esse recurso, para atingir aquele que está lá no quilombo, aquele fazedor de viola de coxo que está na beira do rio, aquele palhaço de circo que está parado, enfim. Então, nesse aspecto cultural e de lazer, eu também aproveito e faço aqui as minhas considerações finais, dizer para cada filiado e filiada do PDT o prazer da gente estar hoje na condição de presidente, e que isso anime os futuros presidentes que passarão por aqui, as presidentes mulheres que passarão por aqui também. Eu tenho certeza que o PDT, ao longo da sua história, transforma a realidade do país, e aqui em Mato Grosso não será diferente. Nós vamos transformar a realidade do indivíduo, e o indivíduo transforma a realidade do seu município, do seu estado e do país. Essa é uma palavra de esperança, de esperançar, mas esperançar não sentado no banco de casa, só reclamando. Vem para as redes sociais, se posicione, agora é a hora e a vez da gente mostrar a força do PDT no estado de Mato Grosso. Um grande abraço a todos e obrigado por acompanhar a gente nessa live. Gente, muito obrigada por terem participado, o pessoal aí que deu a sua opinião, que fez perguntas, esteve com a gente aí a live inteira, aí mais de 50 minutos de live. Lupe, muito obrigada pela sua participação. Assim, é muito sempre referência de escutar, e é sempre bom ver um grande líder próximo da gente. A gente já agradece aí por você ter participado desse nosso primeiro programa. Também, deputado, secretário Allan Kardec, muito obrigada por ter topado aí com a gente, tá? Esse programa agora do PDT, onde a gente vai para frente, vai trazer esses assuntos de comunidade. Toda semana, pessoal, a gente vai tentar fazer aí 2 lives para vocês, vídeos, informações, para que vocês possam compartilhar nas redes sociais, conversar com o seu vizinho sobre o tema que você ouviu. Então, vai ser muito bacana. Conversem com a gente, siga a gente lá nas redes sociais, PDT, tanto no Instagram, quanto no Facebook, como no YouTube, tá? E olha, foi muito bom estar com vocês hoje. Espero que a gente possa passar por mais e mais lives. Muito obrigado. Aumente o volume e fique ligado no 12. 12! Valeu! Obrigada! Tchau, obrigado.